Imagine a pessoa que você mais ama bem na sua frente e, de repente, você não sente absolutamente nada. Nem amor, nem desejo, nada. E se a evolução humana nunca tivesse acontecido? Parece impossível, mas pense por um instante. Um mundo onde homens e mulheres despertam hoje com o corpo humano atual, porém sem nenhum instinto herdado, sem ciúmes, sem tesão automático, sem apego, nenhum desejo sexual instintivo. Nesse novo cenário, sexo, amor e companheirismo surgiriam apenas por escolha racional, nunca por necessidade biológica. Os relacionamentos teriam de ser reinventados. Os laços emocionais talvez se desfaçam como fumaça. O amor tradicional entraria em colapso diante de nossos olhos. Vamos explorar essa ideia perturbadora. Como seriam os relacionamentos, o sexo, a formação de vínculos, o papel dos filhos e os laços emocionais em um mundo sem instintos, sem nossas amarras biológicas? A humanidade viveria num paraíso lógico ou num vazio gelado? Prepare-se, porque a reflexão começa agora. A evolução biológica é o processo natural em que as características dos seres vivos vão mudando ao longo de muitas gerações. Isso acontece porque os traços que ajudam a sobreviver e ter filhos acabam sendo passados adiante com mais frequência. Foi assim que surgiram muitos dos nossos instintos, como o medo, o desejo e o apego. São comportamentos automáticos que se formaram ao longo de milhões de anos, ajudando nossos antepassados a enfrentar perigos, buscar comida, formar laços e se proteger. E mesmo vivendo no mundo moderno, esses impulsos ainda vivem dentro da gente hoje. Os principais instintos evolutivos e suas manifestações modernas são desejo sexual, impulso biológico de reprodução e prazer, essencial para a perpetuação da espécie. Na vida moderna, manifesta-se na busca por parceiros, romances e intimidade física, movimentando desde aplicativos de relacionamento até indústrias inteiras de entretenimento e moda voltadas à atração. Apego emocional. Necessidade instintiva de criar laços afetivos seguros, com parceiros, familiares ou grupo. Hoje, vemos esse instinto no amor pelos filhos e pais, nas amizades profundas e nos relacionamentos românticos. É o que nos faz sentir saudade, buscar companhia e cuidar de quem amamos. Medo. Reação instintiva diante de potenciais ameaças, que serviu para proteger nossos ancestrais de predadores e perigos naturais. Atualmente, o medo surge como ansiedade diante de riscos, seja o nervosismo antes de uma entrevista de emprego ou o alerta ao caminhar por uma rua deserta, mantendo-nos cautelosos em situações incertas. Instinto de proteção, impulso de defender a si mesmo e os entes queridos contra ameaças. Em tempos ancestrais significava lutar ou fugir. Na modernidade, aparece quando pais protegem ferozmente seus filhos, quando nos preocupamos com a segurança da família, ou até quando trancamos portas e usamos cintos de segurança sem pensar. Ciúmes, sentimento complexo ligado ao medo de perder algo ou alguém valioso. Tem raízes no instinto de sobrevivência e preservação dos laços. Nossos antepassados, que protegiam seus parceiros e recursos, tinham mais chance de sucesso reprodutivo. Hoje, o ciúme se manifesta na insegurança em relacionamentos amorosos ou mesmo na inveja profissional, servindo como um alarme emocional de que algo que valorizamos está sob ameaça. Agora, imagine um experimento intrigante. De um dia para o outro, toda a humanidade desperta exatamente como era ontem. Mesmos corpos, mesmas casas, smartphones apitando notificações, porém sem nenhum instinto primitivo. Você abre os olhos pela manhã e percebe um silêncio incomum dentro de si. Sem medo, sem desejo automático, sem carência emocional, sem apego. As antigas vozes impulsivas que orientavam sua mente ficaram mudas. O que você faria em seguida? Levantar da cama torna-se uma escolha puramente lógica, já que não há aquela pressa instintiva por comida ou propósito. Seu coração bate tranquilo, indiferente à ideia de perder o ônibus ou ao e-mail urgente do trabalho. Afinal, a ansiedade primordial se foi. Diante do espelho, não surge a habitual vontade de se arrumar para agradar ou atrair alguém. O impulso de vaidade derivado do instinto sexual simplesmente não se manifesta. O celular vibra com mensagens, mas você não sente aquela necessidade imediata de responder para se conectar. A fome de vínculo social desapareceu com a carência emocional. Você nota as fotos de entes queridos na estante, mas contempla esses rostos familiares com uma estranha neutralidade, sem o aperto no peito da saudade ou o conforto do amor instintivo. Todas as cores emocionais que guiavam suas ações estão mais pálidas agora, como se a vida interior tivesse ficado em câmera lenta.
Lá fora, a cidade continua seu ritmo, carros circulando, pessoas indo ao trabalho, mas algo fundamental mudou. Sem medo, ninguém evita os riscos do mesmo modo. Pedestres atravessam ruas movimentadas com uma calma imprudente, já que o instinto de autopreservação não os adverte do perigo. Sem desejo ou ambição, projetos e tarefas perdem urgência. Muitos encaram suas responsabilidades diárias com indiferença, como se estivessem apenas seguindo um roteiro sem sentir motivação. Nas relações pessoais, a falta de apego e ciúmes cria um clima curiosamente pacífico, porém distante. Casais conversam como estranhos polidos, amigos não sentem necessidade de buscar companhia, crianças já não choram pela atenção dos pais. O mundo parece ter ganhado uma serenidade mecânica. E o sexo? Sem o desejo fervendo no sangue, o sexo deixaria de ser uma obsessão e se tornaria quase um enigma. Pense, ninguém sente tesão automático ao ver alguém atraente. Aquela faísca quente que costumava percorrer o corpo num olhar simplesmente não existe mais. Homens já não ficam excitados ao acaso. Mulheres não sentem aquele frio na barriga da atração. O resultado? O sexo vira uma escolha deliberada, talvez agendada no calendário, como quem marca um compromisso qualquer. Nesse mundo, dois estranhos não se despiriam num impulso incontrolável, porque o impulso não está lá. Eles poderiam até fazer sexo, sim, mas por curiosidade, acordo mútuo ou objetivo racional, nunca por necessidade física urgente. O prazer físico ainda existiria, afinal nossos corpos são os mesmos, mas sem a vontade instintiva, muitos talvez nem descobrissem esse prazer. Alguns encarariam o sexo como uma experiência científica. Vamos ver como é? Dito de forma calma, sem vergonha, sem euforia. Outros talvez o ignorassem completamente, vivendo vidas inteiras sem sentir falta. Indústrias inteiras desapareceriam da noite para o dia. Sem desejo, adeus pornografia, aplicativos de encontro, casas de prostituição, baladas e bares perderiam o sentido de pegar alguém. A sedução vira uma arte esquecida, ou apenas uma performance superficial, sem fogo por trás. Ninguém mais dá em cima de ninguém na rua. Olhares cruzados seriam apenas isso, olhares vazios de intenção. Imagine a tranquilidade e também a estranheza. O que antes movia montanhas, conquistas épicas, poemas apaixonados, loucuras de amor, agora mal passa de uma lembrança distante. Paradoxalmente, essa ausência de desejo pode trazer paz. Sem o tormento da vontade insatisfeita, sem corações partidos por traições carnais, talvez nos sentíssemos livres. Mas livres para quê? Será que, sem o apelo do sexo, perderíamos também uma parte da nossa motivação de viver? Sem a caça e o flerte, o que preencheria esse vazio? Uma calma profunda ou um tédio mortal? E o amor? Os relacionamentos românticos, sem paixão instintiva, se reconfigurariam completamente. Apego, essa cola invisível que une casais e famílias, simplesmente não surge mais naturalmente. Sem aquele arrepio de se apaixonar, como duas pessoas decidiriam ficar juntas. Possivelmente, as relações seriam fruto de decisão lógica. Dois indivíduos poderiam avaliar: temos objetivos de vida compatíveis? Uma parceria nos beneficiaria mutuamente? Se sim, talvez escolham viver lado a lado, mas conscientes de que poderiam viver igualmente bem separados. Sem apego, não há medo de perder o outro, não há dependência emocional. Ciúme desaparece como um pesadelo esquecido ao amanhecer. Ninguém mais se sente dono de ninguém. Imagine olhar para quem antes era o amor da sua vida e não sentir posse, ansiedade ou necessidade. Você estaria com alguém apenas porque quer conscientemente estar, não por vício emocional ou medo da solidão. Por um lado, isso soa libertador. Relações baseadas em respeito e vontade mútua, sem jogos psicológicos, sem inseguranças infantis. Cada um seguiria ao lado do outro enquanto fizesse sentido para ambos, e se um decide partir, o outro simplesmente concorda, sem dramas, pois o laço era uma escolha, não uma corrente emocional. Mas por outro lado, um romance assim tão frio poderia nos satisfazer, sem os altos e baixos da paixão, sem aquele brilho no olhar ao reencontrar a pessoa querida. Os relacionamentos talvez se tornassem parecidos com sociedades de trabalho ou amizades cordiais. Haveria carinho, sim, mas um carinho calmo, quase plácido, como o afeto por um velho amigo. O amor tradicional, aquele de contos e canções, desmoronaria. Em seu lugar, algo novo,
um companheirismo sereno, porém sem fogo. Isso seria o bastante? Ou sentiríamos falta das borboletas no estômago, mesmo com toda a dor que elas também traziam? Sem famílias formadas por paixão ou gravidez inesperada, a própria estrutura da sociedade mudaria. Casamentos por conveniência? Talvez raros, meramente contratuais, firmados por razões práticas, não por amor eterno. Muitos poderiam simplesmente optar por viver sozinhos, livres de amarras, já que a solidão não doeria tanto sem a necessidade de um par. Comunidades poderiam se formar não por laços de sangue ou romance, mas por interesses em comum, acordos racionais de cooperação. Com o colapso do amor tradicional, as famílias como conhecemos se dissolveriam. Mamãe, papai e filhinhos deixariam de ser o núcleo central. Em vez disso, talvez grupos de indivíduos compartilhassem uma casa apenas para dividir recursos e tarefas. Não muito diferente de colegas de quarto, prolongando a convivência pela vida. Sem instinto sexual ou romântico ditando regras, conceitos como fidelidade ou traição perderiam o sentido. As pessoas poderiam se envolver com parceiros diferentes sem drama ou simplesmente não se envolver com ninguém. A sociedade talvez se tornasse incrivelmente pacífica em certos aspectos. Guerras motivadas por disputas territoriais ou competição sexual poderiam desaparecer. Crimes passionais, violência por ciúme ou honra ferida, tudo isso vira história antiga. Homens não brigariam por mulheres, nem mulheres disputariam homens. Poderia emergir uma igualdade estranha e completa, cada indivíduo vendo o outro apenas como um indivíduo, sem segundas intenções. Mas também seria uma sociedade apática, sem o combustível das emoções primárias, o que nos empurraria adiante. Arte, música, literatura, muito do que celebramos nasceu da chama das paixões humanas. Sem corações em chamas, sobre o que cantaríamos? Talvez nossas criações se tornassem mais lógicas, técnicas, desprovidas daquele drama que parte o coração, mas inspira as melhores histórias. Uma humanidade sem instintos seria mais estável, sim, mas talvez alarmantemente silenciosa na alma. E as crianças? Qual seria o papel dos filhos nesse novo mundo? Sem instinto maternal ou paternal, ninguém sentiria aquele amor automático ao segurar um bebê nos braços. O choro de uma criança não dispararia mais um alarme biológico de proteção. Muitos talvez escolhessem não ter filhos, afinal, procriar não seria um desejo natural, apenas uma decisão fria para manter a espécie. Se alguns ainda decidissem ter bebês, seria por pura razão. A humanidade precisa continuar. Faremos nossa parte. Esses filhos, uma vez nascidos, seriam criados de forma diferente. Sem o apego visceral de mãe e pai, quem cuidaria deles? Talvez a própria sociedade, de forma coletiva e organizada, assumisse a criação. As crianças poderiam ser educadas por tutores designados, quase como projetos comunitários, não por pais apaixonados. Funcionaria? Possivelmente sim, com toda a eficiência lógica. Mas e o calor do colo de mãe, o vínculo de sangue, a segurança emocional de saber se amado instintivamente? Tudo isso desapareceria. Podemos imaginar crianças crescendo em um mundo imperturbável, sem dramas familiares, mas também sem aquele brilho único de um amor incondicional. Seriam praticamente pequenos adultos racionais, talvez mais independentes desde cedo, porém vivendo uma infância diferente de tudo que conhecemos. Um futuro sem berços embalados por canções de ninar sentidas, sem álbum de família repleto de memórias emotivas. Apenas o progresso sóbrio de mais uma geração lógica. No fim das contas, surge a pergunta inevitável. Sem nossos instintos, ainda seríamos humanos como nos conhecemos? Ou nos tornaríamos algo completamente diferente? Livres das correntes da biologia, talvez enfim fôssemos seres puramente racionais, equilibrados, imunes às loucuras do coração, sem ciúmes, sem desejos cegos, sem dores de amor, um alívio quase utópico. Contudo, nessa utopia calma, será que sentiríamos falta do caos colorido que antes dava sabor à vida? As grandes histórias, as grandes conquistas, muitas nasceram de uma paixão ardente ou de um amor desesperado. Sem isso, seríamos mais sábios, ou apenas vazios. Teríamos paz, sim, mas a que custo? Ao custo de não sentir profundamente, de não amar perdidamente, de não rir até chorar, nem chorar até dormir? Seríamos anjos serenos, ou meros robôs orgânicos, seguindo a lógica sem nenhum brilho nos olhos? Essa visão de mundo provoca e inquieta. Talvez alguns vejam nesse cenário sem instintos um paraíso, livre de sofrimentos inúteis. Outros o enxergarão como um pesadelo gelado, sem amor, sem prazer genuíno. Mas acima de tudo, essa hipótese nos faz refletir sobre nós mesmos. Nossos desejos e nossos medos nos definem tanto quanto nossa razão. Afinal, um mundo sem instintos seria melhor ou pior do que o nosso? E você, o que acha? Conseguiria viver sem ciúmes, sem tesão, sem amor automático?
Você trocaria a montanha-russa emocional por uma calmaria perpétua? Pense bem, a humanidade sem instintos seria uma humanidade sem guerra e sem dor de amor, mas também sem amor. Vale a pena? Deixe nos comentários a sua opinião sincera. Seria esse mundo hipotético um sonho lógico ou um pesadelo sem emoção? Queremos saber. Até onde vai a sua imaginação?